Bom dia a todos. Antes queria cumprimentar o senador, nosso presidente da comissão, e o nosso ministro, e não também esquecer o senador Lazier, que está aqui em frente, que nos propiciou uma reunião desta comissão lá no Parque Tecnológico de São José dos Campos, no final do ano passado, para exatamente discutir o Programa Espacial Brasileiro. Muito bem. Em primeiro lugar, queria dar um destaque excepcional para essa iniciativa de desenvolver um satélite brasileiro de comunicações voltado principalmente para aquilo que é estratégico na nossa nação e que nos garante a segurança, que é a comunicação do nosso Ministério da Defesa. Comunicação essa que sempre foi considerada estratégica, apesar de, ao longo desses últimos 30 anos, estar em mãos de serviços prestados por empresas outras que não brasileiras. Então, esse esforço é um esforço que conta com nossa iniciativa desde os anos 80, quando, naquela ocasião, estávamos lá no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e gritávamos forte sempre contra essa preocupação, a favor dessa preocupação, não contra essa preocupação, mas a favor da preocupação e em benefício de uma solução exclusivamente nacional. Então, tomamos essa iniciativa com muita coragem, investimos recursos razoáveis para programas espaciais brasileiros. Todo mundo sabe que programa espacial em qualquer nação do mundo precisa de recursos. Então, este Senado sabe disso. Essas coisas que a gente coloca lá no espaço, e que principalmente aquelas que nós não temos condições de ir lá consertar, são muito caras. Agora, esse programa do SGDC, eu primeiro não chamo de SGDC, eu chamo de SGDC-1. Apesar da vida útil deste satélite ser da ordem de 18 anos, ele é apenas o primeiro. Este é o compromisso que nós temos que sair daqui firmando, que este é apenas o primeiro satélite de comunicações geoestacionárias para prestar serviço à nossa nação. Porque nós temos que nos comprometer com uma família, como sempre é assim na nossa área espacial. Agora, a coisa que mais me alegrou hoje aqui foi saber do interesse e do início de uma fase de conhecimento dessa área que é extraordinária. Imagina, o nosso ministro, por exemplo, não é da área. Vocês viram a segurança dele em falar sobre satélites nesse momento? E os nossos senadores, que não têm, muitos deles, nada a ver com satélites, falando sobre satélites de órbita baixa, como o senador nosso lá da Amazônia, e satélite de órbita geoestacionária. Sem essa consciência e sem esse conhecimento da sociedade brasileira, cadê a sensibilidade para tomar decisões corretas? Isso é o que mais nos alegra num momento como esse, e principalmente a mim, que sou parte daquela classe dos idade média 50 a 60, porque eu já estou com 73, eu já ultrapassei essa idade média, tá certo? Das pessoas que operam esses sistemas aqui no Brasil hoje, na área espacial, principalmente, tá certo? Então, isso é uma alegria fantástica, saber que os nossos senadores, inclusive o nosso senador Valdir Raupp, que é primo do nosso colega Marco Antônio Raupp, que foi ex-ministro da Ciência e Tecnologia, que foi diretor do INPE muitos anos, comigo, por exemplo, saber que eles têm um interesse de entender o que significa, qual é a diferença entre um satélite de órbita baixa, um satélite de órbita geoestacionária, etc, etc, etc. Vocês não imaginam a alegria e a emoção com que eu presencio essa reunião de hoje. Assim como também, senador Lazier, aquela iniciativa sua de levar essa reunião lá para São José dos Campos, o Parque Tecnológico de São José dos Campos, onde só se fala em inovação, em destruição construtivas, entende? Então, isso é fantástico, principalmente para as pessoas dos cabelos grisalhos como eu.
Então, eu queria dizer o seguinte, nós temos que começar a falar sobre SGDC como sendo o primeiro, portanto, eu acrescento SGDC 1, tá certo? Porque nós temos logo que começar a pensar, ministro, a partir de agora, do SGDC 2, do SGDC 3 e assim por diante, na família. Isso não é um elemento isolado de uma família, viu, senador? E o senhor vai ter todos os serviços que o senhor precisa sendo prestados, porque inicialmente, principalmente, esse satélite foi exclusivamente voltado para as necessidades do povo brasileiro. Portanto, é um compromisso do governo brasileiro. Qualquer medida que transfira isso para outras iniciativas, ela não é compatível com a ideia inicial. Ela pode ser compatível com o processo, mas não com a ideia inicial. Agora, um outro aspecto que me comove também, e que eu poder falar sobre isso aqui numa reunião como essa, é o modelo de gestão que foi utilizado para isso. Quantos ministérios têm envolvido nessa iniciativa? O Ministério das Comunicações, antigamente, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Defesa. Portanto, olha só a diversidade de interesses, tá certo? E como foi resolvida a gestão para essa iniciativa, com tantos interessados? Gestão coletiva, integrada. Não é possível, por causa das necessidades isoladas de cada departamento, traumatizarmos a gestão do Programa Espacial Brasileiro. Essa é uma demonstração de competência excepcional do povo brasileiro. Gestão integrada do sistema. Assim como, por exemplo, nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, o Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos e a Agência Nacional de Águas, que é a coordenadora do ponto de vista executivo. Então, isso também é comovente, a capacidade que o povo brasileiro, que o governo brasileiro teve de dar essa demonstração da importância da gestão coletiva para assuntos de interesse de vários segmentos da sociedade. Então, eu queria constar aqui, eu não poderia deixar de fazer essa constatação dessa capacidade que nós temos. Veja o seguinte, o que está envolvido? Está envolvido aquilo que é mais objeto de toda a cobiça do mundo inteiro, que se chama diversidade. É um mundo, nós somos um país com diversidades excepcionais. Olhem para os nossos biomas, por exemplo, tá certo? E a nossa criatividade, que compete com a nossa diversidade. Isso é que chama a atenção do mundo inteiro. Só para ter uma ideia, senadores e ministros, esta semana, entre a semana passada e esta semana, nós tivemos 2 iniciativas de países estrangeiros sobre o nosso Programa Espacial Brasileiro, a necessidade que eles acham de cooperar conosco. Um do Japão e outro da Holanda, ministro, que ocorreu ontem lá na Agência Espacial, com todo o seu ministério presente e tudo mais. Sabe qual é a ideia que nós temos? Seguinte, cooperação com outros países tem que, primeiro, o objeto tem que ser de interesse mútuo. Segundo, temos que trabalhar juntos. Desenvolvimento conjunto, porque aí a preocupação com transferência de tecnologia, por exemplo, diminui muito, porque ao trabalhar juntos, nós temos aquilo que é o outro conceito, que é a absorção automática de tecnologia. Então, é isso que os povos dos outros mundos se interessam. Haja visto a nossa relação com os alemães de 45 anos e a nossa relação com os chineses de 30 anos. Com quem nós desenvolvemos os nossos satélites de observação da Terra. Não pensem, colegas senadores e ministros, que a única coisa importante para estar no espaço é o satélite de comunicações. Não é, não. Principalmente os satélites de observação da Terra fazem uma união de esforços que nos fornecem todas as informações necessárias para nós governarmos o nosso país, com dinamismo e com efetividade. Por exemplo, o tema escolhido na reunião de ontem com a Holanda é um tema chamado agricultura de precisão, senador. E estava lá um representante do governo do Mato Grosso, que ficou emocionado com essa decisão. Por quê?
enquanto os holandeses começaram a trabalhar em agricultura há 6.500 anos de hoje, há 6.500 anos, quando eles iniciaram os seus trabalhos em agricultura, nem havia ainda uma sociedade de agricultura constituída, tá certo? Nós só demos atenção a isso há cerca de 20 anos atrás. Há cerca de 20 anos atrás, o Cerrado não tinha agricultura, porque achava que o Cerrado não era próprio. Hoje, o que é que nós temos no Cerrado? Vai viajando daqui na BR-020 até a Bahia para vocês verem. Tá certo? É agricultura para todo lado, devido ao quê? Ao conceito novo de agricultura de precisão, que importou três coisas importantes. Incorporou três coisas importantes. Primeiro, planejamento. Segundo, gestão eficiente. E terceiro e principal, tecnologia de alto nível. Então, eu sempre me emociono quando falo de questões como essas que são do interesse do Brasil, do povo brasileiro. É claro que eu vou deixar aqui, inclusive, por causa disso, das prioridades que temos nesse momento, de falar sobre o Programa Espacial Brasileiro como um todo. Mas eu queria dizer o seguinte, nós hoje temos compromissos com o domínio de tecnologia nessa área, em todos os seus segmentos. Hoje nós temos satélites que nós fazemos há 30 anos com os chineses, satélite de observação da Terra, senador, que são excepcionalmente importantes para o desenvolvimento das nossas ações aqui no Brasil. Não só para o governo, principalmente, compromissos do governo, mas também compromissos de empresas privadas. Um dia, senador Raimundo, se o senador Otto e o senador entenderem que é adequado, o senhor poderia vir aqui especificamente para falar sobre o Programa Espacial Brasileiro. Eu só queria dizer, ministro, o seguinte, que aproveitando essa oportunidade do satélite geoestacionário, além de termos resolvido isso da forma mais adequada possível, nós criamos um conceito, botamos para funcionar aqui no Brasil, um conceito inovador, que se chama empresa integradora, que é uma empresa constituída pelo capital da Telebrás e pelo capital da Embraer. Isso é uma coisa excepcional. Não é prime contractor, como existe aí no resto do mundo. É empresa integradora, cuja responsabilidade é, primeiro, integrar os sistemas necessários, portanto, satelitais, em primeiro grau. E, segundo, fazer parte da integração para permitir a sustentabilidade da nossa base industrial na área espacial. Com isso, eu termino. Obrigado, senador. Olha, eu queria parabenizar ao doutor José Raimundo pela explanação. O doutor José Raimundo colocou muito bem como um bom brasileiro, um patriota. Nordestino. Da onde? Do Maranhão. Maranhão, pois é. Sou da Bahia, tem outros aqui do Nordeste também. Mas o senhor me convenceu pela sua maneira de colocar as coisas e espero convocá-lo depois, convidá-lo para que o senhor venha aqui fazer a explanação mais detalhada, como falou o ministro Kassab. O ministro Kassab me passou a informação aqui, que eu queria passar a todos, é de que esse satélite foi construído na França e 100 técnicos brasileiros participaram da sua construção com treinamento, ou seja, vai haver uma transferência de tecnologia aqui para o Brasil e custou somente 2 bilhões e 700 milhões, que é muito pouco para o que vai servir ao nosso país. Portanto, o ministro Kassab, com a sua competência, tem procurado agir nessa ação de modernização das telecomunicações.